Glórias ao Senhor. Que o Senhor abençoe de uma forma especial cada dizimista nessa noite, cada ofertante. Que a mão poderosa do Eterno alcance a vida de cada um e abençoe de uma forma especial. Em nome de Jesus. Você que pode ficar de pé, fique de pé e abra a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo 13. Glória a Deus. Livro do profeta Zacarias, capítulo 13. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Glória a Deus para sempre. Depois nós iremos orar ao Senhor mais uma vez. Diz assim a palavra de Deus, no livro do profeta Zacarias, no capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim: Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, oramos a Ti mais uma vez, e pedimos, Pai, que a Tua bênção, a Tua graça nos alcance. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que se faz presente aqui, e também aqueles, ó Deus, que não podem ir à igreja por conta de alguma limitação, e o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Nós alcançamos essas pessoas através da internet, e rogamos a Ti, ó Deus, que esteja trazendo consolo, trazendo conforto, e fortalecendo, Senhor, a vida dos Teus filhos, e abençoando para que eles possam encontrar, Senhor, o amparo, a provisão necessária para poder Te servir. Opera o milagre, Senhor. Opera a cura, opera a libertação na vida de cada um. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Nós rogamos ao Senhor e pedimos a Ti a Tua bênção. Abra a porta da Tua palavra, manifesta de uma forma especial, Senhor, em nosso meio. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Podeis sentar, queridos, e abra o seu coração para que você possa ouvir a palavra de Deus e compreendê-la. Amém? É importante não só ouvir a palavra, é importante compreender a palavra, né? Que valor teria ouvir a palavra e não compreendê-la? Então, nós não podemos ficar nessa atmosfera de oba-oba, né? De ouvir a palavra e não entender o que a mesma está falando com você. Então, abra o seu coração para que você possa ouvir a palavra de Deus e entendê-la em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós lemos um texto que é bastante curto, apenas 2 versículos, eu vou repetir. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. Naquele dia haverá. Observe que o profeta, ele fala numa expressão no futuro, amém? O profeta Zacarias, ele está se referindo ao futuro, e acredite, um futuro bem distante, né? Nós estamos há mais de 2000 anos depois do profeta Zacarias, fazendo menção desse texto, que ele está apontando para o futuro em Israel, o futuro em Jerusalém, sendo o profeta Zacarias um profeta também escatológico, um livro profético e um livro escatológico. O profeta Zacarias foi um profeta pós-exílio,
junto com Ageu e Malaquias. O profeta Zacarias veio de uma família sacerdotal, da tribo de Levi, servia em Jerusalém depois do exílio em Babilônia. Ele serviu em Jerusalém como profeta e também como sacerdote. Em seu livro, nos capítulos 1 ao 8, ele se dedicou a encorajar os judeus desterrados do cativeiro babilônico a não desistirem da construção do templo. E nos capítulos 9 ao 14, já após a conclusão do templo, ele ajuda os judeus que estavam desanimados porque o Messias ainda não havia chegado, afirmando a eles que o Messias viria no tempo certo, segundo o cronograma de Deus, e purificaria o seu povo, disponibilizando à casa de Davi uma fonte aberta. Glória a Deus. Então observe a importância do profeta Zacarias, né? E eu destaquei aqui, dois pontos principais dos capítulos 1 ao 8. Ele se dedica a encorajar os judeus a não desistirem de construir o templo. Nós sabemos que depois que os judeus voltaram para Jerusalém, depois dos 70 anos do cativeiro, eles iniciaram a construção do templo, que demorou muitos anos para concluir, porque muita oposição se levantou, muitos adversários se levantaram, muitos obstáculos se levantaram e muitas pessoas desanimaram daquela obra. Muitas pessoas chegaram a imaginar que Deus não estava naquele negócio, porque algumas pessoas pensaram, se Deus está nesse negócio, por que esse negócio não vai para frente, né? E o templo ficou anos para ser construídos, anos, né? E muita oposição se levantou. Então Deus levanta o profeta Zacarias, o profeta Ageu e o profeta Malaquias, para poder incentivar o povo, animá-los, para que eles pudessem pegar naquela obra, mesmo no meio da oposição, no meio dos obstáculos, e continuar a construir e terminar a obra do templo em dedicação ao Deus eterno. Aleluia. Você está comigo? Diga amém. Existem muitas coisas em nossas vidas que nós desistimos no ponto exatamente que não deveríamos ter desistido. Existem muitas situações em nossas vidas em que nós estamos indo muito bem e de repente muitos obstáculos surgem, muitas coisas aparecem e de repente um desanima de um lado, outro desanima do outro, e aí todo mundo começa a desanimar, e quando vem o desânimo, logo vem o questionamento: será que é a vontade de Deus? Será que foi Deus que fez? Será que Deus que mandou? Olha aqui para mim, demorou mais de 20 anos para reconstruir tudo o que Deus havia, quase 30 anos para reconstruir tudo o que Deus havia determinado que fosse construído, tanto o templo quanto os muros de Jerusalém. Agora escute uma coisa, será que Deus não estava naquele negócio? Muitas pessoas pensaram dessa forma, muitas pessoas duvidaram. Só que, escute uma coisa, o povo de Deus estava em cativeiro em Babilônia, e eles não tinham R$1 para poder pagar a fiança para retornar para Jerusalém. Por um milagre, por uma manifestação de Deus, cumprindo a promessa do Senhor, o Senhor concedeu para eles o retorno. O Senhor concedeu para eles o retorno depois de 70 anos em três levas, né? E então o povo reunido em Jerusalém para poder reconstruir o templo, reconstruir a cidade, reconstruir os muros, a oposição se levantou de todos os lados, e que nós observamos que os 2 primeiros grupos que foram enviados para aquela grande obra, eles pararam de realizar aquela grande obra. Precisou que Deus mandasse um 3º grupo, já com Neemias, anos depois, para conseguir completar aquela obra. Eu quero que você faça
faça uma retrospectiva, faça uma análise em você mesmo, porque nós às vezes paramos de fazer algo, desanimamos de fazer algo, porque a oposição está ferrenha, porque os obstáculos vieram, porque os obstáculos surgiram os obstáculos. Então eu acho que Deus quer que eu faça uma outra coisa, e muitas das vezes nós deixamos de fazer algo determinado por Deus, porque nós, com a nossa incredulidade, com as nossas limitações, não conseguimos em uma determinada etapa visualizar e discernir se é Deus ou se não é Deus. Porque isso fica muito claro quando nós analisamos o contexto daquele povo. Eles voltaram do cativeiro com muita alegria, né? E o profeta escreveu, eles pisaram no solo de Jerusalém, depois de 70 anos, eles pisaram no solo de Jerusalém, chorando, com muitas lágrimas, com muita alegria no rosto, e muitas lágrimas e muitas lembranças, que puderam voltar para a sua pátria, para reconstruir suas casas, seus lares que haviam sido destruídos, e o templo, a casa do Senhor estava destruída, e Deus havia dado uma determinação divina, para que eles voltassem para Jerusalém, e reconstruíssem a cidade, reconstruíssem o templo, e reconstruíssem o muro. Por que que Deus, a função do profeta Zacarias, Ageu e Malaquias, foi justamente para encorajar o povo a fazer algo que Deus outrora havia colocado no coração deles para fazer, e de repente veio o desânimo. Então Deus usou os profetas para poder encorajar aquele povo para fazer algo que Deus já havia determinado. Você não acha isso um paradoxo? Se Deus já havia colocado no coração deles, por que que agora já não estava mais no coração dele? Entenda uma coisa e dobre a sua atenção. Certas coisas que Deus coloca no nosso coração, nós precisamos tomar cuidado, porque o diabo, ele é capaz de arrancar do seu coração aquilo que Deus colocou no seu coração. E isso fica muito claro na parábola, né, do semeador. Lembra da parábola do semeador? Isso fica muito claro. Se você não guardar a semente, cuidar dela, se a semente cair em uma terra cheia de espinhos, certamente que ela será sufocada. Então, às vezes, Deus coloca em nosso coração um sonho, e a gente começa a duvidar daquele sonho que Deus colocou no nosso coração. Imagine se José desanimasse do sonho que Deus havia colocado no seu coração. Qual seria a história de José? José foi para o cativeiro, e lá no cativeiro ele não hesitou em aguardar, em esperar, em acreditar, em se manter acreditando. Que Deus havia o escolhido, e que o sonho que o Senhor lhe deu não foi qualquer um que deu. Então aqui nós observamos duas caravanas de milhares de pessoas. O primeiro grupo de judeus que voltaram foi cerca de 50 mil judeus. Cerca de 50 mil pessoas que tinham uma função para reconstruir o templo, não conseguiram terminar o templo imediato. Um templo que poderia ser construído em, vamos dizer, 1 ano de construção, demorou cerca de 16 anos para serem construído. Por que será que demorou muito tempo? Porque Deus precisou mandar uma nova caravana, uma nova leva de pessoas, para poder encorajar. Queridos, o diabo tem um poder maligno de colocar desânimo na vida das pessoas. O diabo tem um poder maligno de arrancar de corações sonhos que outrora Deus colocou no coração. Eu quero que você ouça essa palavra e guarde no seu coração, para que o inimigo não tire do teu coração aquilo que Deus colocou, porque o sonho foi Deus que te deu, a palavra foi Deus que falou, o propósito foi Deus que colocou. Então você precisa levantar a sua cabeça e caminhar avante, porque a mão poderosa do Eterno vem sobre a tua vida e vai arrancando todo o obstáculo no nome de Jesus. Mas olha aqui para mim, é no tempo certo de Deus. Então Deus usa os profetas Zacarias, Ageu e Malaquias.
O profeta Ageu disse assim: olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, para incentivar o povo a construir o templo. Porque eles começaram a remover o lixo, porque o templo estava destruído, e foi queimado, destruído, para arrancar todo o ouro. Os babilônicos, eles derreteram, eles usaram a técnica do fogo, e esquentaram as paredes do templo, até derreter todo o ouro que Salomão havia colocado. As paredes do templo de Salomão eram revestidas de ouro, teto e parede e piso. E os babilônicos colocaram fogo para derreter todo aquele ouro, para eles arrancar todo o ouro e levar para a Babilônia. Então você imagina como que estava a situação do local do templo, que havia sido derretido todo o ouro e levado para a Babilônia. 70 anos depois, aquele povo chega naquele local que era o sonho de Deus. Olha aqui para mim. Reconstruir o templo era o sonho de Deus, amém? Reconstruir Jerusalém era o sonho de Deus. Entenda uma coisa: se é o sonho de Deus, nenhum demônio do inferno vai retardar, vai parar o sonho de Deus, porque Deus é Deus, Ele é tremendo, Ele é Senhor, e Ele fará, Ele vai romper todas as barreiras para poder cumprir o seu propósito, o seu sonho. Você está comigo? Diga amém. Você crê no poder do Senhor? Diga amém. Aleluia, bendito seja o Senhor. Era o sonho de Deus reconstruir Jerusalém. Estava no sonho de Deus tudo aquilo. E o povo que Deus confiou, imagine, Deus confiou aquele povo, deu uma determinação divina para que eles fossem para Jerusalém e reconstruíssem tudo aquilo. E eles falharam, eles desanimaram. E Deus entra em cena usando os profetas para dizerem para eles assim: olha, a mão de Deus está sobre este lugar, porque o Senhor fez uma aliança com Abraão. Lembra que o Senhor fez uma aliança com Abraão, e o Senhor fez uma aliança com Davi, e ele escolheu esta cidade, ele escolheu Jerusalém para ser a cidade das nações, o coração do mundo, o centro das atenções de Deus é Jerusalém. Sempre foi Jerusalém e sempre será Jerusalém. Abre os teus olhos e olhe para Jerusalém, porque os olhos de Deus estão postos sobre Jerusalém, e o Senhor jamais esquecerá de Jerusalém. Existe uma promessa bíblica para aqueles que oram pela paz em Jerusalém: eles irão prosperar, diz o Senhor dos exércitos. E o povo parou de fazer, desanimou. Por quê? Porque ficou difícil, porque veio a oposição. Sabe o que é que a gente quer? Nós estamos acostumados com isso, a gente quer tudo muito bem, tudo certinho. Nada de errado pode acontecer. Para algumas pessoas, se acontecer alguma coisa de errado, Deus não está nesse negócio. Para algumas pessoas é assim. Se acontecer alguma, é como que se o diabo não existisse. Essas pessoas, elas são tão pequenas espiritualmente, que elas agem como que se o diabo não existisse, que o demônio não existisse, que as forças das trevas não existissem. Porque se de fato existem, então a oposição vai se levantar quando você for fazer alguma coisa para Deus. Então nós precisamos ter essa espiritualidade, de entendermos que tudo aquilo que nós vamos fazer para Deus não será fácil. O inferno vai se levantar, a oposição vai se levantar, os obstáculos irão surgir, mas creia, a mão de Deus está sobre você, e os propósitos de Deus, eles serão estabelecidos. Então nesta noite, receba força vinda dos altos céus, receba ânimo vindo dos altos céus, seja revestido pelo poder de Deus, e a unção de Deus esteja sobre a tua vida nesta noite. Levanta a tua cabeça e caminha avante, porque Deus falou que não pode parar.
Capítulo 1 ao capítulo 8, nós encontramos o esforço daqueles profetas para que o povo continuasse a construir o templo. Dos capítulos 9 ao capítulo 14, após a conclusão do templo, novamente os profetas entram em ação para quê? Porque o povo que construiu o templo, sabe o que é que eles queriam? Que o Messias voltasse de imediato. Ei, até hoje o Messias é esperado pelos judeus. Escute uma coisa aqui. Do profeta Malaquias até Jesus, queridos, passaram-se centenas de anos. E Jesus veio e eles tão desapercebidos estavam que eles não reconheceram Jesus como o Messias, e até hoje eles aguardam o Messias, mas aquela inquietação, preste atenção, capítulos 9 até o capítulo 14 de Zacarias, nós encontramos o profeta Zacarias junto com o profeta Ageu e o profeta Malaquias, incentivando o povo que eles tinham que ter paciência e aguardar, porque o Messias breve virá. O povo queria, cadê o Messias? O Messias não veio. A gente construiu o templo, olha aí, o templo está pronto, mas cadê o Messias? Agora já mudou o foco, agora o povo estava desanimado porque o Messias não veio. Outrora o desânimo era porque o templo ainda não foi construído, porque muita barreira se levantou, e agora já mudou o foco, agora eles precisavam ser reavivados, porque eles estavam esperando o Messias, e o Messias ainda não havia chegado. Queridos, será que é diferente hoje? Algumas pessoas já desanimaram na fé porque Jesus ainda não voltou. Olhe para mim aqui. Jesus ainda não voltou para você. Mas milhares de pessoas hoje, agora, nesse exato momento, estão partindo para a eternidade. E para essas pessoas Jesus já voltou. Nós estamos aguardando a vinda de Cristo Jesus. A Bíblia diz que no piscar de olhos, no momento, no piscar de olhos, a igreja será arrebatada no momento do arrebatamento. Mas o arrebatamento ainda não aconteceu, mas todos os dias, cada minuto, talvez a cada segundo, uma pessoa parte, ou centenas, ou dezenas, ou milhares delas, partem para a eternidade. Para estas pessoas não há mais volta, Jesus já voltou. E tem pessoas que estão desanimados de servir no altar, porque Jesus ainda não voltou. Até quando, pastor, nós vamos viver com essa promessa de que Jesus vem, que Jesus virá, e Jesus virá e não tardará? Como não tardará? E o profeta dizendo, olha, espera, Deus tem um tempo dele, aguarde, o Senhor tem um tempo dele, espere no tempo do Senhor. Os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias faziam aquela função de psicólogo, né? Terapeuta do povo, dizia assim, olha, calma mais um pouquinho, espera aí, ó, Deus fez promessa para Abraão, lembra? Ele fez promessa para Davi, lembra que Deus é fiel, terapia, virou terapêutico a mensagem do profeta, lembra que Deus é fiel, lembra que Ele é poderoso, lembra que Ele pode fazer, lembra que não há barreiras para o Senhor, lembra que a vontade de Deus é soberana. Tem pessoas que não conseguem entender que a vontade de Deus, ela é soberana, e sempre foi soberana, e deve ser soberana. A vontade de Deus precisa ser reconhecida por nós, meros mortais, como uma vontade soberana. Se Deus não quer agora, não chore, não espernie, não chute o balde, continue aguardando, porque o Senhor é fiel e Ele vela por tua causa, Ele está olhando, Ele está observando. Começa a visualizar os montes que Deus já rompeu na tua frente, começa a visualizar as montanhas que Deus já rompeu na tua frente, começa a visualizar os obstáculos que você caminhou até aqui, começa a visualizar o bem que Deus tem feito à tua vida, à tua família, à tua casa até aqui, começa a visualizar o bem do Senhor em prol da tua vida, senão você vai desanimar.
E agora não era mais a causa, porque os obstáculos haviam sido cerrados e eles não conseguiam ter condição de reconstruir o templo. Agora era, cadê o Messias que não vem? Cadê o Messias que não vem? E o povo começou a reclamar que o Messias não veio até agora. Meu Deus, você precisa se preocupar com a vinda do Messias e você precisa se preocupar com a vontade soberana de Deus. Às vezes nós ficamos agarrados com a mensagem do Messias que ainda não veio, de Jesus que ainda não veio, e não nos preocupamos com a vontade soberana de Deus. Quem sabe Jesus ainda não voltou, porque Ele precisa salvar alguém que você conhece que ainda não foi salvo. Quem sabe o Senhor, na sua soberana vontade e misericórdia, Ele ainda não voltou, porque o Senhor está atraindo alguém que precisa ser atraído para Ele, e esse alguém, você é o canal, e ao invés de você ser o canal, você é um impedimento de que Deus chegue até esta pessoa através da sua vida, porque você já desanimou, porque agora você está reclamando, porque Jesus não veio ainda. Queridos, o que Deus tem para você, para mim, para a igreja, é algo que a eternidade não pode apagar. O que o Senhor tem para nós, para a sua igreja, é algo tão grandioso, que não temos a condição, como humanos, de descrever a grandeza da glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Você tem ainda essa esperança? Você tem essa esperança ainda? Alegre o seu coração no Senhor, porque você precisa guardar essa esperança no seu coração. A misericórdia de Deus é que tem nos sustentado até aqui. A graça do Senhor é que tem conduzido as nossas vidas até aqui. Aleluia. E eu quero profetizar para você nesta noite, que você seja renovado pelo Espírito de Deus, que você receba força pelo Espírito de Deus, que você se levante na presença do Eterno como um gigante forte, porque a mão de Deus está cuidando da tua vida. O inimigo já pediu permissão para poder estragar a tua vida, mas Deus não permitiu, porque o Senhor tem um amor para contigo incalculável, porque o Senhor te ama de uma forma incalculável, e Ele tem mantido você vivo, você de pé até aqui, até hoje, em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Glória a Deus para sempre. A função do profeta Zacarias, Ageu e Malaquias, ela precisa ser a minha função, a sua função, todos os dias. Você está pronto para isso? Diga amém. Preste atenção, eu vou repetir. A missão do profeta Zacarias, do profeta Ageu e do profeta Malaquias, ela precisa ser a minha função e a sua função hoje, porque o Senhor quer usar pessoas, aleluia, para levantar outras pessoas, para erguer outras pessoas, para encorajar outras pessoas, porque o Senhor tem algo a realizar. Glória a Deus, aleluia, exaltado seja o Senhor. E no outro dia eu prego a mensagem que eu preparei hoje, que eu não preguei nada dela. A mensagem que eu tinha preparado era a fonte da purificação, e eu não preguei nada disso. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, glorificamos ao teu nome, pois santo é o Senhor. A tua vontade seja manifestada, seja feita em nossas vidas, na vida de cada um, em cada coração.
Que o teu nome seja exaltado neste lugar. Em nome de Jesus, Pai, opera em nosso meio. Lança por terra todo o mal, toda a angústia, toda a oposição. Em nome de Jesus, acampa os teus anjos poderosos, com espadas desembainhadas, e lança por terra todo o mal. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos ao Senhor a tua intervenção. Eu peço que o Senhor visite o lar de cada um, cada família, e opera o milagre neste momento. Opera neste momento, Senhor. Desfaz todo o mal. Destrói todas as fortalezas espirituais contra este lugar. Lança por terra todas as fortalezas, toda maldade, toda obra preparada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja desfeita, seja destruída toda obra preparada, em nome de Jesus. Todo o trabalho do inferno seja destruído, seja desfeito no poder do nome de Jesus. E opera a tua obra aqui, Senhor. Envia pessoas comprometidas, envia pessoas no temor do Senhor e na unção do teu Espírito para somar conosco. Participa conosco, Pai, e opera para a glória do teu nome. Nós cremos no Senhor, nós cremos no teu poder e pedimos, Senhor, que a tua unção permaneça sobre nós de uma forma poderosa. Age, Senhor, em nossas famílias. Opera, Deus, em cada um. Lançando por terra toda oposição e todo mal. Levanta-nos, ó Deus, como gigantes na terra. Levanta-nos, ó Deus, na tua unção. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor. Nós cremos, Pai, aumenta a nossa fé. Fortaleça as nossas vidas. No nome de Jesus eu te peço e te glorifico, Pai. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Aleluia. Estenda as suas mãos para os céus. Que o grande amor